Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, antevéspera de jogo importante pela Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado tem o Cruzeiro diante da equipe do Ceará. No Ceará, técnico Leonardo Jardim comandando mais uma atividade hoje, talvez iniciando aí a montagem do time. O que vai fazer Neisser, Vídea Real, nesta quinta-feira? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Começando com um jogo isolado do Campeonato Brasileiro, foi ontem em Bragança Paulista e o Fortaleza derrotou o Red Bull Bragantino, hein? Fortaleza aí lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo da parte de baixo da tabela, partida que é da rodada 36, mas com todo aquele desmembramento de rodadas, né, que a CBF fez, aquela bagunça toda por causa de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, acabou que teve esse jogo então e o Red Bull Bragantino foi derrotado em casa pelo Fortaleza. Agora, da rodada 36, a gente tem no final de semana Fluminense e São Paulo. Esse jogo será no Rio de Janeiro. Teremos Juventude contra a equipe do Bahia. Teremos Vasco contra Internacional. Santos contra Sport. Teremos também Vitória e Mirassol no sábado. Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo. Além disso, tem um jogo aí da rodada 35, que será no dia 30 de novembro, no domingo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Então, teremos jogo aí do Campeonato Brasileiro já nesta quinta-feira, hein? Fluminense e São Paulo no Rio de Janeiro. Aí na sexta, Juventude Bahia, Vasco Internacional, Santos Sport. No sábado, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Lembrando que no sábado tem a finalíssima da Copa Libertadores em Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras. A preparação do Cruzeiro tem sequência nesta quinta-feira. O técnico Leonardo Jardim deve começar aí a esboçar o time. Ontem, nas quentes do dia, a gente falou sobre planejamento do Cruzeiro. O Cruzeiro só pensa no duelo diante do Ceará. O objetivo é único, terminar a rodada na vice-liderança e depois vai ver o que teremos nas duas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém quer trazer pressão neste momento para o elenco, em termos de briga por título da Série A. O principal, tem que vencer o Ceará, assume a vice-liderança, fica a 4 pontos do Flamengo, e aí é aguardar a rodada do meio de semana, logo após a final da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro que não terá Lucas Romero, e aí fica a expectativa do que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem Matheus Henrique de volta. Ele já escalou o Eduardo em algumas oportunidades. Já utilizou também o Matheus Henrique com o Lucas Silva. Ou até mesmo o Wallace, que acabou entrando no lugar do Lucas Romero. Na vitória sobre o Corinthians, Rian Guilherme seria uma outra opção. Temos que aguardar e ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O restante do time aí está com todo mundo à disposição. É acompanhar mesmo estes dois últimos treinamentos na Toca da Raposa 2. Neisser, Vídea Real. Ele chegou ontem, já colocou o uniforme de treino, foi apresentado ali a alguns jogadores na Toca da Raposa 2 e hoje ele fará exames médicos. E muita gente até perguntou se ele só veio resolver questões burocráticas. Nada disso, já veio para se apresentar ao Cruzeiro, vai fazer aí uma espécie de pré-temporada neste mês de dezembro, então vai fazer alguns treinamentos, dependendo pode até trabalhar no dia a dia normal com os outros jogadores na Toca da Raposa 2. No período aí das festas será liberado e retorna no início de janeiro para começar para valer o ano de 2026.
o Cruzeiro deve até fazer algum anúncio aí já, o atleta com a camisa oficial, porque ele foi anunciado através de um pré-contrato, então o clube deve ainda fazer esse anúncio do Neisser com a camisa oficial do Cruzeiro desta temporada. Fica o ataque do Cruzeiro para o ano que vem. Hein, José? Responde. E agora, José? Põe os bonequinhos, põe os hominhos na tela para mim aí. Ataque do Cruzeiro para o ano que vem. Começa com você, Elton Novaes, porque você é o nosso formador de ataque. Ataque? Só a linha de Só frente? o ataque, é. Colocaram o Matheus aí. Não, mas acho que está considerando o camisa 10 mais os 3 da frente. Tá. Na verdade, está considerando a linha de frente. A linha de frente. Do volante para frente. A linha de frente, né? Linha de frente. O Matheus Pereira sempre. Você está considerando as possíveis saídas ou você não está considerando? Eu não vou considerar a possível saída porque não vai sair. Esses nomes que eu vou colocar, eles não vão sair. A linha de frente minha teria Sinisterra de um lado, Arroio do outro e Caio Jorge centralizado. Os três homens de frente seriam esses caras e o Matheus Pereira só pifando para os caras lá na frente. Pronto. Você Valuzeiro? A atual linha de frente da temporada 2025. Não muda nada. Tipo eu. Thiagueira. Matheus Pereira, Christian, Caio Jorge e pela esquerda o Kenny Arroio. Ô, Valu, Diga lá. se o Ney chega e explode, com o Arroio já explodindo, você mudaria? Se o Ney chega e explode, você mudaria essa frente do Cruzeiro? Cara, é assim, eu acho que o Cruzeiro, com o Jardim iniciando a temporada 2026, ele vai conseguir criar mais de uma maneira... O Cruzeiro ele tem uma maneira definida de jogar. Eu já falei, dentro dos jogos ele mudou. No jogo contra o Flamengo ele joga de uma forma diferente. Contra o Fluminense ele termina com 3 atacantes. O que eu acho, a minha expectativa com o Jardim, iniciando uma temporada, ele vai conseguir criar mais possibilidades de escalar o Cruzeiro. E pode ser, por exemplo, eu acho que o Neisser ele é compatível com o Caio Jorge. Mas não necessariamente você tem que fazer um sistema para mudar só para colocar os dois jogadores. Não, eu acho que eles são compatíveis em uma determinada partida. E eu não estou tirando alguém do time que tem o destaque hoje, pessoal. Então, quando eu parto também da mesma linha que hoje é a linha titular, não sei, vai sair alguém a partir do momento que você... como fica o ataque do Cruzeiro com a saída de 3 pontinhos? Aí vai ser uma outra situação. Porque mesmo o Sinisterra, hoje, quando a gente está fazendo esse exercício, o Sinisterra não consegue tirar do caminho o Arroio. E pelo lado direito também não consegue tirar o Christian. Então por isso que eu parto do ataque do meio campo, que é hoje o meio campo titular. Com Matheus Pereira, com Christian de um lado, Arroio do outro e Caio Jorge no comando de ataque. Então você também não mudaria nada, então tá fácil. Mas é que assim, se o Neisser chega e explode, explodir é o quê? Fazer mais gol que o Caio Jorge esse ano? Se explodir foi isso, sim. Vai fazer o quê? E olha que eu adoro o Caio Jorge, hein? Pra mim o Caio Jorge é o melhor jogador do futebol brasileiro em 2025. Mas se o Neisser chega e faz mais gol que ele, significa que ele é melhor do que o Caio Jorge. Mas no Mineiro, Thiago, por exemplo... Não, Mineiro não. É porque a gente tem que... Você entendeu? Eu não faço... Mineiro não é. Mas se o Caio Jorge estiver aí, que hora que ele vai ter essa oportunidade? Cara? Então, aí que tá. Vamos lá. Considerando, então... São 3 competições do ano que vem pro então, Cruzeiro disputar. que o Caio Jorge saia, como é que você montaria essa frente? Aí é outra história. Qual história? É o Neisser no lugar do Caio Jorge, gente. Deixa ele falar, pô. Você tá respondendo pra ele. Mas é que é muito simples. Ô, Marcão! É Marcião. É que é muito simples. E aí, Galante, você não quer falar, você ganha pra falar. Ele tá calado. Não. Eu ia... Ó, se o Caio Jorge fica, eu iria com o que o Elton falou. Sinesterra, o Arroio, o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Se ele sai, cara, não sei se... Cara, eu contrataria um cara pra vir pra essa posição. Não sei se seria o Ney esse jogador, não, sinceramente. Você tá desprezando o Ney? Cara, pra ser o cara, pra ser o reforço pro lugar do Caio Jorge, você tá tirando o cara que é o cara do Cruzeiro, eu acho que tem que vir um cara pra ser o cara do Cruzeiro, sabe? Mas aí é o Gabigol, aí você coloca o Gabigol no lugar, se o Caio sai, o Gabigol entra. Mas não sei se o Gabigol vai Mas por ficar... característica não é. Não, mas você pode utilizar ele ali. Eu prefiro o Gabigol a qualquer outro atacante no mundo, vai. Eu amo o Gabigol.
Mas não adianta, não tem a mesma Porque com característica todo do Caio respeito, Jorge. Thiago, A não gente deixa tem de que ser uma aposta você chegar e pegar o Ney para o lugar do Caio Jorge. Ah, ele tá lá no sub-20, tá no sub-20. Mas eu tô falando no profissional. Ele chegar aqui, pra você falar, olha, o substituto do Caio Jorge vai ser o Ney. Eu acho que ainda é uma aposta. Mas é uma por aposta. característica é. Você acabou de falar aí que é muito fácil arrumar um lateral, então é muito fácil também arrumar um jogador pro lugar do Caio Jorge com a grana que vai ganhar com ele. O Cruzeiro arrumou um cara que era artilheiro da seleção colombiana, que foi pra sub-20. Semifinais da Copa do Mundo Sub-20, que o Barcelona quis, que o Atlético de Madrid quis, que o Porto quis. Mas fica tranquilo, o Breno tá certo, viu? Não, cara, é a minha opinião. Não, é porque ela é a minha opinião, não é a sua. Não, ela tá errada, de novo. Não, tá errada por quê? Por quê? O tempo vai dizer. Não, o tempo vai dizer. Igual, não, deixa eu só falar um negócio. Igual o tempo disse que o Éder era melhor que o Hulk, né? Cara, você que falou isso. Não, só pra falar. Não, é porque você quer mostrar as coisas. Eu quero te mostrar que nem tudo é certo. Nem sempre você tem razão, só isso. Porque o amor da vida não é ela, é o Hulk. Não, é porque você chegou lá em São Paulo pra dar uma de boa e falou que o Éder ia ser melhor que o Hulk. E mostrou isso. Só isso. O tempo vai dizer, calma. Com essa relação que você tem com o Hulk, pelo amor de Deus. O Neyzer foi bem também na Copa do Mundo, só que a Colômbia foi eliminada na oitavas de final, naquela 16 avos. 6 jogos. Ele foi eliminado. Eu fiz as contas de semi, desculpa. 5, na verdade, foram 5 jogos que eles fizeram. Não, são 6. 5 não. 6 jogos, 5 gols dele na Copa do Mundo. Mas ele sai pra França na 16 avos. Sai pra França, perde 2-0 pra França. Eles não ganham da Espanha nas quartas? Não. Você tá falando do sub-17 ou do sub-20? Sub-20. Ah, o sub-20, tá certo. Não, tá certo. Eles ganham da Espanha nas quartas. Deixa eu só aproveitar para perguntar o valor aqui, mais uma coisinha rápida, viu, Gabriel? Vai me orientando aí com o tempo, por favor. Faluzeiro, diante dos jogadores jovens que o Cruzeiro tem no elenco hoje, quem você acha que permanece para o ano que vem e que pode ser útil? Que tem a questão do que você acha que fica ou do que você gostaria que ficasse? Não, por exemplo, começar, o Bolassi não vai seguir, né? Não é jovem, evidentemente. O Marquinhos tá no estaleiro até segundo semestre. O Kaique Kenji, por exemplo. Eu acho que o Kaique Kenji tem chances de estar no grupo que vai iniciar a temporada. Porque o Cruzeiro e os outros times todos do futebol brasileiro vão ter mais um ano, calendário apertado, né? O Campeonato Brasileiro terminando, o Cruzeiro ainda joga semifinal de Copa do Brasil e espera jogar final de Copa do Brasil. Então isso faria com que você precise começar a temporada utilizando, principalmente no Mineiro, jogadores mais jovens. O Kaique Kenji é um desses atletas. É que o Japa, assim, ele é jovem também, mas ele não é recém-saído da categoria sub-20, né, HG? Acho que o Japa também, o Murilo Hickman, que já está lá, o próprio Cauã Prats, o Bruno Alves, talvez, que ficou numa segunda página nesse... Porque, de fato, agora, o Jardim teve uma temporada, ele e o Joaquim Pinto conhecem a fundo agora o que são as capacidades dos jovens, quem está mais pronto para subir. O quem já até subiu em um determinado momento, HG, mas voltou para o sub-20, ele teve uma lesão também. Então acho que o Cruzeiro tem muitas opções de jogadores para colocarem, para rodar, principalmente no Campeonato Mineiro, HG. Olha, bora falar do Cruzeirão. Cruzeiro aí que segue a sua preparação para o jogo válido aí pela 36ª rodada contra a equipe do Ceará lá no Castelão no próximo sábado às 9 da noite. Hoje, o técnico Leonardo Jardim deve comandar o primeiro treinamento coletivo, já pensando aí no time e principalmente no substituto de Lucas Romero, que vai estar aí suspenso nessa partida. O Romero que recebeu o terceiro amarelo no jogo contra a equipe do Corinthians. Ontem, o atacante colombiano Neycer Villarreal desembarcou em Belo Horizonte, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, lá em Confins, por volta das 10h30, 10h40 da manhã. Ele atendeu a imprensa de maneira muito rápida. Inclusive, o Bruno Faleiro, que é o responsável aí pelo Departamento de Comunicação do Cruzeiro, nos garantiu que em breve, assim que o Villarreal fizer todos os exames, assinar o contrato aí de 5 temporadas com o Cruzeiro, ele será apresentado de maneira oficial e aí sim vai conceder uma entrevista coletiva oficial direto da Toca da Raposa 2 e a 98 estará presente, viu? Bom, o Campeonato Brasileiro e da Série A vai chegando a seu final e o da Série B já se encerrou e com isso o Cruzeiro reativou aí alguns contratos e tem jogador voltando para a Toca da Raposa 2. São 7 atletas retornando, tá? Da Série B estão voltando o Ian Lucas e o Josefer, volantes, o João Pedro e também o Teves, atacantes, e outros retornos são do Rodriguinho, meia, do Vitinho, meia, e também do Arthur Viana, atacante. Então esses atletas retornam e eu queria saber
saber de vocês se vocês aproveitariam, né, caso fosse o Leonardo Jardim, algum desses jogadores. Ele trouxe uma lista aqui de jogadores. Aí eu pergunto para vocês, algum do que ele disse ali, ô Mirandinha, alguns ou nenhum, enfim, pode ser aproveitado para o ano que vem, dentre eles o Rodriguinho, que estava lá no Ceará. Então, tem alguns nomes aí que já tiveram mais chances, né? O Ian Lucas teve um pouco mais chance, o Arthur quase nenhuma, pouquíssimo, o Rodriguinho também pouco, o Tevez. Então, hoje o Cruzeiro tem jogado bem e a tendência é que se reforce mais para o ano que vem, o Villarreal chegando e a expectativa é que venham outros jogadores contratados. A probabilidade desses jogadores jogarem eu acho muito pequena, embora eu ainda gostaria de ver mais o Rodriguinho. Cara, o Rodriguinho, assim, é um jogador muito técnico, acho que encaixava nesse perfil de um meia jogando aberto como o Cruzeiro joga. Ele teve ali em alguns amistosos, até foi bem pelo Cruzeiro, mas pouco jogou pelos campeonatos oficiais. Eu acho, né, CJ, olhando de fora, sem saber o que se passa no dia a dia, que era um cara que poderia ter mais chance. Mas está sendo avaliado pelo Jardim, foi avaliado, né, e será de novo quando retornar. Era um cara que eu gostaria de ter. O Tevez é um atacante rápido, habilidoso, saiu um pouquinho para poder ganhar alguma experiência. É um cara que pode estar ali também, um jogo específico, ter alguma chance, mas pela tendência é que esses jogadores tenham pouquíssimos minutos também o ano que vem. E claro, Grício, o Jardim acompanha tudo de perto, pede relatórios desses jogadores emprestados, mesmo não estando no dia a dia, está no radar. Agora, temos que também ter a certeza, você tem a certeza e a informação de que o comandante fica para 2026? Não, mas eu acho que não tem por que não ficar, né? Eu também acho que não, Mas é possível. A gente sabe como é que funciona o futebol. Esses técnicos portugueses, de vez em quando, eles surpreendem com a vontade de sair e tudo mais. Apesar de ter contrato, o Jardim já falou algumas vezes que vai pensar nisso só no final da temporada. Acho que depende de muitos fatores. Mas, enfim, acho que a princípio ele fica. Mas acho que da turma que está emprestada aí... Nada? Não, muito pouco provável. Ninguém? É porque assim, não tem ninguém se destacando, né? Não teve ninguém desses empréstimos, por exemplo, o Rodriguinho que o Rafa citou, o Rodriguinho não jogou no Ceará, não está jogando no Ceará. Entrou algumas vezes, mas jogou pouco. Ele tem 4 jogos no Ceará, que está disputando lá embaixo na tabela. Então, assim, se você imaginar que... É claro que futebol, às vezes, tem uma série de fatores que vão influenciar, contexto e tudo mais. Mas um jogador que não está jogando num time que está brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, dificilmente ele vai ser útil ao Cruzeiro no ano seguinte. O Joseph era reserva do América, até na reta final foi mais utilizado ali pelo Valentim, mas também foi reserva do América o ano todo. E em geral os jogadores do Cruzeiro, João Pedro, esses que disputaram a Série B, nenhum deles teve muito destaque, foi titular absoluto, foi decisivo para o time dele. Então acho muito pouco provável. O empréstimo é para isso, né? Para fazer o cara jogar e para ver se ele vai conseguir se destacar num nível mais baixo para você perceber que ele pode ser útil para você. E, sinceramente, não me parece o caso de nenhum desses empréstimos aí. Então, indo ao encontro do que você diz, ou seja, numa concordância, será que Japa está numa lista de imprestáveis no ano que vem? Porque em uma coletiva, 2 semanas atrás, o Jardim disse que ele precisa jogar. E precisa jogar, vai ser com ele ou vai ser emprestado? Eu entendi nessa coletiva que era um recado de que talvez seja uma boa pro Japa dar uma rodada por empréstimo. Que seja uma temporada. Porque o Japa, toda vez que ele entra, ele mostra que ele tem qualidade. Mas desde que ele subiu pro profissional, o que tem atrapalhado ele são as lesões. E ele não consegue ter uma sequência. E aí, num nível de um time como o Cruzeiro, que tá cada vez melhor, é mais difícil você dar oportunidade para jovens, ainda mais os jovens que estão tratando uma lesão, que estão sem ritmo de jogo, que não conseguem ter uma sequência em treinamento. Então, para o Japa, talvez fosse interessante rodar para dar uma amadurecida, jogar, porque para o jovem o mais importante é estar jogando. Treinar é muito bom, tá treinando no Cruzeiro, que é um bom elenco, é interessante, mas para o jogador jovem, o jogar é o mais importante para a evolução dele. E para o Japa isso é importante, o Japa já está com 21, até conferir aqui, o Japa já está com 21 anos. Então é importante ele rodar, senão ele vai perder esse time que passa muito rápido. E sobre esses jogadores que o Quadroaldo citou, acho que os meninos foram muito bem. Talvez seja uma boa oportunidade de fazer dinheiro com alguns deles, de conseguir uma boa transferência. E o Cruzeiro já tem um time com muitos jovens. No ataque, o Cruzeiro tem o Arroio, tá chegando o Villarreal. Querendo ou não, tem o Caio Jorge e o Christian, que
tem 23, 24 anos. Na defesa tem os 2 Cauãs, o Moraes e o Prates, que tem menos de 18. O Jonathan Jesus tem 21 anos. Então o Cruzeiro tem um elenco jovem. O Cruzeiro não tem essa urgência de, a gente precisa baixar a média de idade desse elenco aqui, que já é um elenco mais velho. Acha que o mercado do Cruzeiro que ele tem que atacar, então, é jogadores mais prontos? Não, eu acho que o Cruzeiro tá indo bem, porque o Cruzeiro tá conseguindo buscar jogadores jovens, com potencial de evolução, com potencial de mercado, mas que conseguem te entregar já agora. O exemplo do Arroio, o exemplo do Vídea Real. Qualidade para isso esses caras têm. O Cauã Moraes chegou, não tá pronto, mas é um excelente nome para você já fazer essa transição. O Fagner vai ficar, não vai ficar? O William vai ser o titular ano que vem? Não sei, mas é um moleque que já mostrou qualidade. O Cauã Prates recebeu a oportunidade e mostrou que ele é o lateral esquerdo reserva do Cruzeiro. O Cruzeiro não precisa buscar outro jogador. Então o Cruzeiro tem jovens que ainda não estão prontos para serem titulares, mas também tem jovens que já conseguem entregar agora. E o Cruzeiro está indo muito bem nisso. E o Cruzeiro entendeu uma coisa que alguns times do Brasil já entenderam e outros não. Hoje a principal forma de um time brasileiro fazer dinheiro é vendendo jogador para o exterior. E aí você pode ou formar ou comprar um jogador mais barato, antecipar, ter essa leitura e depois vender ele mais caro. O Cruzeiro está fazendo isso e eu acho que essa é a melhor forma do Cruzeiro atacar no mercado para o ano que vem. Até porque o Jardim sabe muito bem trabalhar com jovens. É só sobre a questão do Japa, assim, eu entendi um pouco diferente até da questão do Japa. Eu acho que o que o Jardim falou, e ele tem razão, e o Henrique falou bem, o Cruzeiro tem muitos jogadores jovens aí no elenco, só que esses caras precisam jogar. Né, por exemplo, o Cauã Moraes que o Cruzeiro contratou. O Cruzeiro tem o William, tem o Fagner. Se for manter os dois pro ano que vem, talvez seja melhor emprestar o Cauã Moraes do que ficar como terceira opção para jogar 2 jogos no ano, 3 jogos no ano, 4 jogos no ano. E acho que o Japa é o mesmo. Acho que o Cruzeiro precisa entender quando for montar o elenco, se vai montar um elenco para fazer o Japa jogar, porque você tem que proporcionar na hora da montagem do elenco. A gente cobra muito do treinador de dar oportunidade, mas não adianta nada você dar um elenco de 50 jogadores pro técnico com um monte de cara de 30 anos e querer que ele coloque os meninos de 17, 18 para jogar, porque não vão mesmo. Então, o clube precisa entender se vai proporcionar minutos ao Japa através da formação do elenco ou se vai inchar o elenco numa posição do Japa e aí seja de fato melhor emprestar ele para que ele possa jogar mais. Ô, CJ, só corrigindo, eu falei aqui dos 2 Cauãs, né, o Prates e o Moraes, falei que um tava com 18 e outro com 17. O Prates ainda tem 17, mas o Moraes já fez 19. Só corrigindo essa informação.